Não me parece correto, é uma anomalia total e completa, ministro do Supremo Tribunal Federal ser escolhido pela presidência da República. Clique no link abaixo do slide para conhecer a carta enviada ao presidente da OAB, pedindo-lhe envolver-se na solução desta aberração. Clicar nesses links aqui, nesta apresentação, é inútil. Eles estão abaixo dos slides. Lá, sim, eles respondem. Mas terei imenso prazer em ler a carta para você. Siga-me, por favor. Ilustríssimo Dr. Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Assunto: alforria do Supremo Tribunal Federal. O antecessor de Vossa Senhoria, Dr. Lamarck, me enviou uma carta, cuja cópia está na página seguinte, respondendo sobre a alforria do Supremo Tribunal Federal, ou seja, a sua libertação das amarras que o prende ao Legislativo e ao Executivo, em cumprimento do artigo 101, parágrafo único, da Constituição Federal Brasileira de 1988, ignorando, no entanto, o pétreo artigo 2º, Poder Judiciário Independente. Aí está a carta, que diz simplesmente que veio em 15 de fevereiro de 2017 ao ilustríssimo senhor José Antônio de Castro Oliveira. Agradecimento, propostas, composição do STF. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, acuso o recebimento do expediente remetido pelo Conselho Seccional da OAB, Rio Grande do Sul, por meio do qual Vossa Senhoria formula proposta de alteração do atual método de nomeação dos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Ao agradecer a diligente contribuição de Vossa Senhoria para o debate acerca do funcionamento das instituições pátrias, manifesto votos de estima e consideração. Atenciosamente, Cláudio Lamarck, presidente nacional da OAB. É uma carta que, se viesse com a simples tentativa direta ao Conselho Federal dos Advogados, a OAB, eu não daria muito crédito, mas eu mandei a minha solicitação para as 27 seccionais brasileiras e somente o Rio Grande do Sul se interessou. E se interessou mesmo, tanto que se empenhou em fazer o presidente da OAB de então tomar conhecimento da ideia. Tal resposta se deu após a seccional da OAB do Rio Grande do Sul ter solicitado ao Dr. Lamarck empenhar-se em levar tal pleito ao Supremo Tribunal Federal. Peço a Vossa Senhoria, dado ser Vossa Senhoria detentor de pertinência temática universal diante do STF, estudar a possibilidade de enfrentar este tema, levando à Suprema Corte a indagação que milhões de brasileiros fazem nas redes sociais e pode, assim, ser formulada. Supremo Tribunal Federal, STF, como fazê-lo servir ao povo e não aos políticos? Sucede que aos tribunais os advogados não levam indagações, levam pedidos identificados como petições. Pedindo vênia a Vossa Senhoria, este autor, após estudo prolongado sobre a não observância do artigo 2º da Constituição Federal Brasileira de 1988, Poder Judiciário Independente, arrisca fornecer os fundamentos para a tão desejada petição inicial da ação que milhões de brasileiros gostariam de levar, se pudessem, ao STF.
dos fatos, dos fundamentos, do direito e do pedido. Não é minha intenção confeccionar a petição, pois sei que Vossa Senhoria tem melhor domínio sobre tal mistério. Tento somente fornecer o máximo de informações sobre a matéria estudada, misturando fatos, fundamentos, direito e pedido. Foi o senador Regufe que, do seu assento no Senado, denunciou ser o Supremo Tribunal Federal totalmente de origem política, o que torna a sua independência exigida pelo pétreo artigo 2º da Constituição de 1988 duvidosa. Assim, o senador Regufe denunciou a aberração. Não me parece correto. É uma anomalia total e completa. Ministro do Supremo Tribunal Federal ser escolhido pela Presidência da República. Isto entra pelos olhos e deveríamos estar ouvindo isto de vários senadores e vários deputados. Infelizmente, isto não os preocupa, como preocupa o senador, que é muito bem intencionado. E foi tal declaração do senador Regufe que deu origem a este meu atrevimento em enviar tal carta e me empenhar. Como explicar ao senador ou a qualquer juiz que a mesma técnica jurídica que criou o homoafetivo pode alforriar o STF, libertá-lo das amarras que o prende ao legislativo e ao executivo? Menos inusitado que criar o homoafetivo é alforriar o Supremo Tribunal Federal. Os argumentos explanados a seguir provarão essa afirmação. A Constituição Federal de 88 fez uma clara opção pela igualdade material ou substantiva, assumindo o compromisso de extinguir, ou pelo menos de mitigar, o peso das desigualdades fundadas no preconceito, estabelecendo de forma cristalina o objetivo de promover a justiça social e a igualdade de tratamento entre os cidadãos. É esse, a meu ver, o sentido claramente concebido no artigo 3º da Constituição, quando inclui, dentre os objetivos fundamentais da República, o de promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, sexo ou quaisquer outras formas de discriminação. Entendo, pois, que o reconhecimento dos direitos oriundos de uniões homoafetivas encontra o seu fundamento em todos os dispositivos constitucionais que estabelecem a proteção dos direitos fundamentais, no princípio da dignidade da pessoa humana, no princípio da igualdade e, como já afirmado, no princípio da não discriminação. Se para esse fim a mutação foi solução, por que para consertar o STF a mutação não tem aplicação? Homoafetivo é um termo da lavra da desembargadora Maria Berenice Dias, que resultou da ADI 4277, provocada pelo Procurador-Geral da República, PGR, e pelo governador Sérgio Cabral, em 5 de maio de 2011. O autor prefere lançar mão de um exemplo fictício com propósito didático. Homoafetivo abre um caminho para a alforria do Supremo Tribunal Federal através da OAB. Manuel sonhava casar com Rafael. Manuela sonhava casar com Isabela. E se casaram por amor através da união de vontades, e por valor legal se casaram através da Constituição. A decisão inusitada do STF lembra o enfrentamento da Suprema Corte Americana ao apartheid, segregação racial,
reinante nos estados do sul dos Estados Unidos até os anos 1950. Tal comportamento da Suprema Corte Americana inaugura o ativismo judicial bem definido pelo ministro Celso de Mello, com os seguintes dizeres: bares, restaurantes, com aquela tabuleta, no Negroes allowed, não se permite a presença de negros. Isso, nesse estado do sul onde eu vivi, era algo que se constatava diariamente. Pois bem, a Suprema Corte, em 54, reverte esse precedente que já superara mais de 50 anos e reconhece que a fórmula iguais, mas separados, é inerentemente injusta e inconstitucional porque discriminatória. Mas isso foi possível graças à prática de ativismo judicial. No Brasil, em 5 de maio de 2011, o ativismo judicial de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, o STF, cumpriu a missão de eliminar os preconceitos sexuais, conhecendo a legalidade das uniões estáveis entre homossexuais. Valeu-se o STF da mutação constitucional jurisdicional. Uma técnica que não mexe no texto constitucional, o que é vedado ao juiz fazer, mas passa a interpretá-lo de modo diferente. Desta forma, combinando o artigo 226, a união estável é entre o homem e a mulher, com os artigos 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana, e o artigo 3º, inciso 4º, vedado discriminação por sexo, por decisão do Supremo Tribunal Federal, a leitura do 226 passa a ser: a união estável é entre pessoas, não interessando o sexo. Bem, a relação do ativismo judicial com o apartheid e com os homossexuais ficou clara. Mas, e a alforria do STF? Como conquistá-la? A alforria do Supremo Tribunal Federal. A alforria é libertação. Vale a pena repetir o que disse o senador Regufe. Não me parece correto. É uma anomalia total e completa. Ministro do Supremo Tribunal Federal ser escolhido pela presidência da República. O senador Regufe tem como solução exigir concursos para a composição do STF, o que a Constituição não prevê. No geral, o Executivo e o Legislativo estão satisfeitos com o método de escolha atual, não lhes interessando o aspecto constitucional do problema. Mas o aspecto constitucional do problema é problema, sim, do STF. Quem tem pertinência temática para acionar o STF é a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, na pessoa do seu presidente. Este trabalho tenta assessorar a OAB sobre este tema com as seguintes considerações. O Supremo Tribunal Federal é a cabeça, o comando do Poder Judiciário. Nada prospera no mundo jurídico sem a aquiescência do STF. Hoje, o STF é 100% político, por atender somente ao artigo 101, parágrafo único, ignorando totalmente o pétreo artigo 2º, Poder Judiciário Independente.
Qual dos dois artigos, segundo ou 101, traduz a independência do Poder Judiciário? É elementar afirmar que é o segundo. É elementar também afirmar que o 101 é o usurpador do poder que emana do segundo. Sucede que o STF não admite antinomia constitucional, enfrentamento entre institutos constitucionais, um contrariando o outro. O jurista alemão Otto Bischoff defende a possibilidade de antinomia em todo o ordenamento jurídico, inclusive na Constituição. Assim sendo, resta pedir socorro à mutação constitucional jurisdicional, mãe dos homoafetivos. A combinação de 3 institutos constitucionais fabricou o homoafetivo. A combinação do artigo 2º com o artigo 101, parágrafo único, vista pela ótica da mutação constitucional jurisdicional, pode fabricar um poder jurídico majoritariamente oriundo do mundo jurídico e minoritariamente oriundo do mundo político, iniciando por novo entendimento do artigo 101, parágrafo único, respaldado na mesma técnica que criou o homoafetivo, qual seja. No artigo 226, estava tácita a expressão entre pessoas. Observando com maior atenção o artigo 101, parágrafo único, que expressão estará nele também tácita, escondida? Vejamos. O artigo 101, parágrafo único, diz: os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Lá no artigo 226 estava tácita, escondida, a expressão entre pessoas. Lia-se: artigo 226, parágrafo 3º. É reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Após a mutação, lê-se: é reconhecida a união estável entre pessoas. E não parou aí. A união estável evoluiu para o casamento. Igualmente, pode o artigo 101, parágrafo único, liberar a expressão tácita escondida lá dentro dele, de que ele é portador, dando-lhe o seguinte texto. Artigo 101, parágrafo único. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. E aí vem a parte deste artigo que estava tácita, escondida dentro dele, que nós vamos desentranhar da mesma forma que foi feito no 226, quando desentranharam lá do interior dele a frase entre pessoas. Aqui vejamos quem é que está entranhado. Sem prejuízo do cumprimento do soberano e pétreo artigo 2º, judiciário independente. Em respeito a esta nova interpretação, é de se sugerir que a composição do STF seja a seguinte: o Judiciário, a parte não política, da primeira instância até o STJ, nomeia 2 ministros eleitos entre os seus pares. O Ministério Público nomeia 2 ministros eleitos entre os seus pares. A OAB nomeia 3 ministros
eleitos entre os seus pares. Observação. A OAB nomeia 3 porque ela é o útero do mundo jurídico. Ninguém se torna advogado, juiz, promotor público, defensor público ou até ministro do Supremo Tribunal Federal sem ser aprovado pela OAB. Os 4 restantes serão nomeados em obediência ao artigo 101, parágrafo único, pelo presidente da República, avaliados pelo Senado. O Executivo e o Legislativo serão representativos e não soberanos na composição do STF. Da mesma forma que, tacitamente, o artigo 226, parágrafo 3º, escondia a expressão entre pessoas, o artigo 101, parágrafo único, esconde a expressão, como nós vimos, estava entranhado dentro dele, sem prejuízo do soberano e pétreo artigo 2º, Poder Judiciário Independente. Este autor tem certeza que Vossa Senhoria dará o máximo de atenção a esta matéria, devido para concretizá-la, ter como seu único postulante o advogado. Rio de Janeiro, autor Dr. José Antônio de Castro Oliveira, telefone 21-99308-8835. O e-mail é bomjosedeverdade@gmail.com.